Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. E hoje, apesar de ainda não ter acabado o mês de outubro, eu decidi compartilhar com vocês quais que foram as minhas leituras de outubro e também o que eu pretendo ler em novembro. Bom, começando então com esse Crime e Castigo, que eu já falei aqui com vocês antes. No vídeo sobre literatura russa, eu comentei que eu terminei ele na primeira semana de outubro. Eu tava lendo ele com a minha amiga Aninha, do Bookgram Aninha e Livros. A gente começou a ler ele lá na primeira semana, assim, de agosto, e terminei agora no começo de outubro. Eu acabei falando um pouco dele nesse outro vídeo sobre literatura russa, mas dando uma pincelada, assim, sobre o que eu achei. Eu gostei bastante, eu fiquei bem impactada com a escrita do Dostoiévski. Eu fui pega de surpresa. Não vou mentir, porque eu já havia ouvido falar que Crime e Castigo era uma obra densa, mas eu não imaginava o quão densa era. Então, apesar de eu ter entrado com uma certa expectativa de que eu tava com receio dessa leitura, de que ela seria um pouco difícil pra mim, ainda assim, ela me surpreendeu e ela acabou se mostrando muito mais densa do que eu esperava. Mas, resumidamente, Crime e Castigo conta a história de um rapaz que vive em São Petersburgo, que ele vive mantido com o dinheiro enviado pela sua irmã e pela sua mãe. Ele é um jovem estudante e ele tem vários pensamentos em relação ao que seria a justiça, o que seria correto para a sociedade, e ele começa a criar justificativas do porquê que seria correto ele cometer um crime contra a vida de uma senhora que enriquece através de penhores e cobrança de juros nos penhores, assim, de outras pessoas. Como é de se interpretar pelo título, ele de fato comete um crime. A gente vai acompanhar essas justificativas, esses diálogos que ele tem consigo mesmo e também com outras pessoas, a fim de defender a ideia dele em relação ao crime e a pessoas que poderiam cometer crimes a partir do ponto de vista dele. E a gente acompanha também o processo até chegar no ponto do castigo. Apesar de eu ter lido durante os meses de agosto e setembro, eu terminei ali na primeira semana de outubro, então entrou como uma leitura de outubro. Depois disso, a próxima leitura de outubro que eu fiz foi da obra Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Para quem não está acompanhando, nós estamos fazendo aqui no canal algumas leituras conjuntas dos estados do Brasil. Então a ideia é ler pelo menos um livro brasileiro de cada estado. Então nós já lemos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já lemos Bahia, Ceará e esse mês foi o mês do Maranhão. Na aba Comunidade aqui do canal vocês vão encontrar qual que é a programação dessas leituras conjuntas até o mês de dezembro de 2024. E depois, a partir de janeiro, nós vamos fazer novas votações para decidir quais que serão as próximas leituras conjuntas. Eu só vou adiantar para vocês que eu gostei bastante desse livro. Eu vou agradecer a inscrita Elane que fez essa recomendação aqui pra gente, mas eu vou deixar para falar sobre esse livro especificamente no vídeo da semana que vem, porque a gente fez esse combinado de fazer a leitura conjunta e depois fazer um vídeo de fechamento pra gente compartilhar as nossas percepções a respeito dele. Então eu só vou falar que eu amei Úrsula, eu tenho muito pra falar com vocês sobre essa obra, mas na semana que vem. Depois, um livro que eu finalmente li, digo li, porque na verdade eu ouvi um audiobook dele, foi Um Conto de Natal do Charles Dickens. Sempre na época, né, do fim do ano, ali nas últimas semanas, a gente acaba vendo vários tipos de adaptações. Tem aquela clássica, assim, da Disney, daquele desenho animado em que o tio Patinhas era o Scrooge. Nós temos também uma versão um pouco mais recente, que o Jim Carrey fez, né, a interpretação num tipo de animação mais realista, uma coisa assim. Mas Um Conto de Natal acompanha um homem idoso, que é o Scrooge. Ele é conhecido na cidade por ele ser um homem rico, mas muito avarento. E ele não consegue reconhecer que ele tá perdendo a relação com outras pessoas, ele tá perdendo a humanidade dele, ele não tem mais empatia por causa dessa preocupação dele com o dinheiro. Nessa história a gente acompanha ele recebendo a visita de 3 fantasmas, que é o fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. Ela faz a gente refletir bastante sobre o que é que a gente dá valor na nossa vida, sabe? Eu gostei dessa leitura e recomendo também. Aí esse mês eu li também Alice no País das Maravilhas. Essa edição aqui, bem fofa,
fofa, foi uma prima minha, grande amiga, que me emprestou. Foi um desenho assim que fez parte da minha infância, eu perdi as contas de quantas vezes a gente assistia. Lendo esse livro, eu também fiquei bem impressionada com o quão fiel aquele desenho antigo da Disney, acho que dos anos 50, é a história. Foi bem nostálgico, assim, alguns momentos que as frases que são faladas no livro, elas são reproduzidas fielmente na adaptação dos anos 50. Eu gostei bastante, foi uma leitura também bem rapidinha e eu recomendo que vocês leiam Uma Hora Alice no País das Maravilhas. É um livro infantil que também é considerado para todas as idades. Quando eu digo pra vocês que outubro rendeu, gente. Eu também li O Fantasma da Ópera nessa edição em inglês, que também foi emprestada pra mim por uma outra prima minha. Eu cheguei à conclusão de que eu não sou fã da literatura gótica. Eu consegui ler super rápido esse livro, eu consegui ficar bem presa à história, ela me prendeu do começo ao fim. Foi uma leitura que não demandou muito tempo e energia da minha parte, mas eu sofri fazendo essa leitura. Eu sofri porque a personagem da Christine Daae sofre, e eu sofria junto com ela. A minha vontade era entrar nesse livro e dar na cara desse fantasma da ópera. Acontecem alguns incidentes nessa ópera e os funcionários, né, eles dizem que existe um fantasma que comete esses pequenos delitos, que comete esses pequenos incidentes. Eles estão totalmente convencidos de que existe um fantasma na ópera e eles têm muito receio de topar e de despertar a fúria desse fantasma. E no decorrer da história, a gente descobre que o fantasma da ópera, ele está envolvido com uma das cantoras, que é a Christine Daae. Só que essa cantora, Christine Daae, que é muito jovem, bonita, promissora na música, ela também tem um envolvimento com um jovem rico que se chama Raul. E, é claro, como todo triângulo amoroso, acontecem algumas desgraças no decorrer da história. Mas, especialmente em relação ao fantasma da ópera, eu fiquei bem ansiosa, eu ficava muito agoniada. Gente, sinto muito, não consegui fazer essa separação. Acabou que eu não curti tanto o Fantasma da Ópera, mas tudo bem, acontece, gente. Depois de O Fantasma da Ópera, eu também ouvi outro audiobook, que foi Querida Combini. Esse livro surgiu como recomendação para mim aqui no canal quando eu fiz aquele vídeo falando sobre o gênero literatura de cura. Combini é o nome de uma rede de lojas de conveniência que existe lá no Japão. E o livro, ele é narrado em primeira pessoa por essa personagem principal, que aparentemente ela também não fala, né, claramente o que é que ela tem, mas ela só fala que ela não funciona, a mente dela não funciona da mesma forma que as outras pessoas. Eu imagino que talvez seja algum nível de autismo, alguma coisa assim, mas eu não saberia dizer, porque eu já até comentei com vocês, eu entendo bem pouco de psicologia, mas ela tem uma visão bem lógica em relação às coisas e às pessoas. Pega tudo ao pé da letra, ela leva tudo de forma literal e ela não consegue entender os sentimentos das outras pessoas, é muito difícil para ela. Quando ela entra na fase adulta, ela começa a trabalhar em uma loja de conveniência, numa Combini, e funciona muito bem para ela, porque na Combini tem um padrão de comportamento. Ela passa por um treinamento e ela tem um manual que ela segue do que ela deve fazer em cada uma das situações. A partir desse treinamento e observando os colegas dela, ela aprende a como se portar em relação às outras pessoas da loja de conveniência. Eu gostei bastante desse livro, é uma leitura bem rápida, é um livro bem curtinho, mas eu achei muito legal a forma que a autora retrata que nem sempre o que a sociedade acha que é o certo e que a sociedade acha que é o mais adequado, é necessariamente o mais adequado para você. Mas por que eu deveria fazer tal coisa? Eu não quero fazer, é contra a minha vontade, eu tô desconfortável, mas eu devo fazer só porque os outros acham que é o certo? Porque a sociedade espera que eu faça isso, mas eu não quero fazer isso da minha vida, eu não quero dedicar a minha vida e o meu tempo a fazer isso. Por que eu deveria fazer só porque os outros esperam isso de mim, sabe? Então foi um livro que eu gostei bastante, como eu disse,
disso, é uma leitura bem rápida e eu recomendo para vocês a leitura de Querida Combini. E daí, a última leitura que eu fiz agora em outubro, mas eu ainda não terminei, na verdade eu tô na metade do livro de Shirley, da Charlotte Brontë. Em minha defesa, esse livro tem mais de 900 páginas e é uma leitura bem descritiva, bem no estilo Charlotte Brontë. Eu tô fazendo o meu ritmo, eu tenho levado ele pro meu trabalho para eu ler no meu horário de almoço. Aos pouquinhos eu já tô engatando. Inclusive eu queria só comentar com vocês, a Shirley, que dá o nome a essa obra, foi aparecer lá pela página 290. Vocês acreditam nisso? E eu lendo e não chegava essa tal de Shirley. Eu falei, gente, mas será que é um nome que vai mudar? Que é um sobrenome? Sei lá. Não, gente, é uma personagem que aparece quase na página 300, aí que foi aparecer. Então até a página 290 mais ou menos foi uma introdução antes de chegar na personagem que dá título à obra. Como eu ainda não terminei, e provavelmente eu não vou terminar até dia 31 de outubro, vai acabar ficando como leitura de novembro. E daí, entrando já nas leituras de novembro, eu vou mostrar pra vocês o que eu planejo ler nesse próximo mês. O primeiro deles, é claro, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. No mês de novembro está previsto para ler O Estado de São Paulo. E a autora escolhida para o Estado de São Paulo foi a Lígia Fagundes Telles. É preciso dizer que a crítica em relação a Lígia Fagundes Telles pode não ser definitiva, não por ela cair em qualidade, fato jamais ocorrido, mas por fazer questão de mudar, de renovar-se. Cada vez que se lança a feitura de um livro, porta-se como se estreasse, como se não trouxesse um lastro de realizações as mais significativas. Nesta coletânea, retrabalha contos a fim de projetar sobre eles o fruto de uma experiência vivida cada dia, cada hora na prática de uma literatura permanentemente em processo. Este é o conceito de renovação da escritora. Cria e recria constante na arte e no artesanato, pois aqui se trata da mais fecunda das insatisfações. Bom, então esse é um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. Eu não vi nada assim na internet, não pesquisei para ver avaliações a respeito dessa obra, então eu tô entrando nele bem às cegas assim. E eu espero que vocês cogitem em entrar e participar dessa leitura coletiva com a gente. Depois, outra obra que eu quero ler é A Inquilina de Wildfell Hall. Esse daqui vai ser o último livro das irmãs Brontë que eu vou ler. Eu tô lendo o último dos 4 livros da Charlotte Brontë. Eu já li o único da Emily Brontë e eu já li um e daí falta esse da Anne Brontë. Então, terminando Shirley e A Inquilina de Wildfell Hall, eu vou terminar a literatura das irmãs Brontë e vou fazer um vídeo falando sobre todos eles. São 7 ao total. Mas Sorrisos e Lágrimas são tão parecidos para mim, nenhum dos dois é limitado a quaisquer sentimentos específicos. Eu, com frequência, choro quando estou feliz e sorrio quando estou triste. Caraca, vamos ver. Tô bem ansiosa por essa leitura. Depois de novembro a gente vai ter provavelmente um vídeo nesse sentido. E daí, por fim, que eu gostaria de ler, que é o meu primeiro mangá da minha vida inteirinha. Sim, gente! Oi, meu nome é Ariesca, eu tenho 31 anos e esse é meu primeiro mangá. Vou compartilhar com vocês como que foi que eu cheguei nesse livro aqui. O meu marido, ele tava assistindo na Netflix Slam Dunk, que é um anime bem dos anos 90, assim, que tem como tema central um time de basquete, e ele gostou bastante desse anime, ele devorou, assim, todas as temporadas disponíveis lá na Netflix em poucas semanas, só que quando ele acabou, ele descobriu que o anime não foi produzido mais, que na verdade tem 24 edições desse mangá, só que eles só produziram o anime até a 17ª edição, uma coisa assim. Então a gente foi em uma loja aqui em Maringá que vende especificamente mangás e produtos afins, e para nossa alegria tinha Slam Dunk lá, então ele comprou a edição número 18, que é a continuação a partir do momento em que parou a série, né, o anime, e ele decidiu também comprar a primeira edição. Então o que ele vai fazer? Todos os meses ele vai lá, vai comprar a próxima edição, né, a 19, daí vai comprar 2, depois a 20 e a 3, para poder ir completando a coleção que agora ele quer ter completa. Enquanto eu dava uma
passeada pela loja, eu achei Your Name. Eu nunca tinha lido mangá em toda a minha vida. A minha irmã, ela é viciada em mangá. Ela tem muitas coleções, ela assiste muitos animes. Alguns anos atrás, ela me recomendou que eu assistisse o filme Your Name, que tinha na Netflix, não sei se ainda tem. Foi um filme que eu amei. E daí, quando eu tava lá na loja com meu marido comprando Slam Dunk, eu achei esse mangá aqui de Your Name e decidi gastar um dos meus vouchers de compra com esse daqui. Comecei, né, já li um tantinho de ontem pra hoje, mas eu só vou falar pra vocês, é muito estranho ler mangá, porque pra quem não sabe, mangá, ele é lido ao contrário. A ordem de leitura é diferente da nossa. Então, na verdade, você começa do que seria o nosso fim, né, da direita pra esquerda, e você lê da direita pra esquerda também nas páginas. Então, aqui você não vai ler, tipo, normalmente assim, sabe? Você vai ler assim, nessa ordem. Toda hora eu me confundo, eu tenho que ficar voltando, eu leio o balãozinho na ordem errada, mas eu vou conseguir. Pro mês de novembro, eu também quero ler Your Name, o meu primeiro mangá da vida. Bom, pessoal, então essas foram as minhas leituras de outubro e também as que eu pretendo fazer em novembro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!